Como a reforma tributária vai afetar os seus investimentos, seus dividendos e suas ações e seus fundos imobiliários? É isso que a gente vai falar aqui detalhadamente. Mas lembrando que isso aqui não é uma verdade absoluta, por quê? Porque a reforma foi aprovada agora na Câmara, vai passar para o Senado, pode ter algumas alterações, a gente vai atualizar vocês. Mas é muito importante você entender o ponto atual, porque você pode até mudar alguma estratégia, preferir investir em algumas empresas além de outras, porque vão ter algumas empresas que vão ser mais afetadas do que outras. Então é muito importante você prestar atenção nisso, porque vai ser transformacional para o Brasil e pode me cobrar no final da transição se isso foi ou não foi transformacional. Mas antes de começar, já curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho e se você ficar com alguma dúvida no período desse vídeo, comenta aqui que a gente vai te ajudar. Então vamos começar, Leozeira, a falar aí da reforma tributária. Vamos lá, pessoal. Antes de mais nada, vamos entender o que é o desafio do sistema tributário brasileiro. Tá? E quando eu coloco aqui sistema atual, é o pré, né? Antes dessa reforma ser aprovada. Então, primeiro, o sistema brasileiro de tributação ele tem muito tributo em cima do consumo e pouco na renda. A gente fala que é um sistema regressivo porque acaba impactando muito mais os mais pobres, que geralmente consomem mais como percentual da sua renda. Ou seja, quando você vai comprar um pão ou sua energia elétrica, alguma coisa assim, os impostos que incidem no consumo, que geralmente são ICMS, ISS, PIS, COFINS, IPI, enfim, diversos produtos, eles são mais altos, como percentual da carga tributária brasileira, do que são os impostos de renda, que geralmente é o imposto que você paga justamente na renda, ou o imposto que as próprias empresas pagam, né, o IRPJ, por exemplo. Aí o que acontece? A gente também tem muitos impostos diferentes. Então, a reforma que a gente está discutindo agora vai diminuir de 5, vai pegar 5 impostos e reduzir para 2, tá? A gente também tem muitas alíquotas diferenciadas. Ou seja, cada produto tem uma alíquota diferente, isso aí cria um manicômio tributário. Então, imagina, a gente tem 27 estados, né? A gente tem 5 mil municípios, cada um deles tem uma tributação para cada tipo de item. Ou seja, vira uma coisa absurda. Ele é cumulativo, ou seja, os impostos que vão sendo pagos, eles vão se acumulando ao longo da cadeia. Ou seja, a indústria acaba sofrendo demais, porque é a indústria que consome mais os insumos. E aí, quanto mais longo for o processo, mais imposto ele vai acumulando ao longo. A gente também tem um negócio de incidência por dentro, isso é um negócio bem complexo, tá? Vou explicar um pouquinho mais para frente. E por fim, a gente também tem a questão de cobrança, origem / destino. O que acontece? Hoje em dia, a gente tem a cobrança, vamos supor assim, quando você tem uma venda de um produto que sai do Espírito Santo e vai para São Paulo, a cobrança é feita para o Espírito Santo, onde está sendo a origem do produto. Sendo que na maior parte dos países, a cobrança é feita no destino. Então, eu aqui em São Paulo faço uma compra que vai sair de um centro de distribuição no Espírito Santo, vai entregar para mim. O certo seria que o imposto seria pago no destino, que é São Paulo. Por isso, inclusive, que a gente vê muitas empresas de e-commerce se instalando em alguns estados que dão algum tipo de benefício fiscal. Isso gerou justamente essa guerra fiscal. Bom, primeiro ponto, pessoal, a reforma que a gente está falando agora, a gente tem diversos desafios e a parte da tributação que a gente está discutindo é a parte que tem mais foco no consumo. Então, a gente não vai, essa PEC 45, ela não está discutindo os impostos que incidem sobre a renda. Tá? Aqui a gente vai falar, então, por exemplo, são 5 impostos que vão ser substituídos. PIS, COFINS e IPI vão virar o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o ICMS e o ISS vão virar o IBS. Tá? Então, vamos pegar 5 tributos, vamos transformar em 2. E esses 2 tributos, eles seguem a ideia de um IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado. Vai explicar um pouquinho mais à frente a parte de cumulatividade, aí fica um pouco mais claro. Bom, para vocês entenderem, então, primeiro, a gente tinha 5 impostos, eles vão tirar e vai virar 2 impostos, já é uma certa unificação e uma simplificação, que para mim é um ponto positivo. O outro ponto que eu acho que é muito importante é a questão das alíquotas. O Brasil ele começou a criar um monte de alíquota para cada tipo de produto. Então aqui eu trago para vocês o exemplo do sonho de valsa. O sonho de valsa ele se colocava como bombom. E bombom tem como imposto, né, o IPI, se não me engano, uma alíquota de 5%. Só que o biscoito wafer, por geralmente ser produzido numa padaria, eles zeraram a alíquota IPI. Aí o sonho de valsa mudou a embalagem e se colocou como um biscoito wafer, não mais como um bombom, tá? É uma Para piada, sair né? de Não é uma possível. para sair de uma alíquota de 5% para sair para uma alíquota de 0, para ir para uma alíquota de 0,
tá? E, A e gente já só um viu ponto também. que eu acho que é importante. Pessoal, hoje a complexidade tributária do Brasil é muito grande. Se calcula que uma empresa leva 1.500 horas para conseguir saber quanto que ela vai ter que pagar. Ou seja, 62 dias para descobrir quanto que ela tem que pagar de imposto. Então, quando você tira 5 impostos e transforma em 2, e também, como o Léo vai explicar agora, você simplifica a segunda etapa disso, você gera uma eficiência absurda. Pode Sim. continuar. E eu acho que não é nem só disso, né, Floriano? Por exemplo, acho que isso é um ponto muito importante, mas assim, eh, isso daqui gera o que a gente chama de contencioso, ou seja, o sonho de valsa vai virar e falar: olha, eu não sou bombom, eu sou biscoito wafer, vai pagar zero de imposto. A Receita Federal vai virar e falar assim: isso é mentira, porque ele não segue alguma regra, vai judicializar isso, vai entrar com um processo, e isso aí vai virar. Vai acabar indo para algum tipo de tribunal. Ou seja, isso aqui vai virar um contencioso tributário. Daqui a 20 anos você vai descobrir o que vai acontecer. E isso aí que eu tô falando E de 20 anos é um tempo real. Você vai ver Pão de é, Açúcar, Lopes, que tem processo rodando. Tem várias empresas que estão rodando processo já há 20, 30 anos e não sabe quanto que vai sair. Por exemplo, um exemplo muito claro que não é a questão de imposto, mas também é um pouco, acho que é questão de imposto na realidade, que é a questão da Lopes. A Lopes tem um contencioso que ela sim. existe a possibilidade dela perder, só que se ela for perder vai ser daqui a 10 anos, que é mais que o valor da empresa. Exatamente, mais que o valor da empresa em imposto. Ou seja, a empresa quebraria caso ela perdesse esse processo e fosse em executar, ela tivesse que pagar, ela não teria como pagar, ela teria que fechar as portas. Teórico, eu acho que o final seria isso. Só que eu não sei, parece que nenhuma empresa pode quebrar por não pagar imposto, eu não sei como que ia desdobrar isso. Só que isso é uma realidade. Então, essa reforma pode ajudar também nisso, possibilitando novos investimentos aí, possivelmente. Faz sentido, né? Sim, assim, imagina. E aí você fala assim, poxa, mas por que o sonho de valsa fez isso, né? Imagina que o seu concorrente faz. Aí o seu produto fica mais caro. Se o seu concorrente vai lá e, sei lá, vamos supor que tivesse um concorrente do sonho de valsa, né? Soneto, e o cara foi lá e fez isso, né? Ele antes era bombom, falou que agora é biscoito. Se o sonho de valsa não fizer a mesma coisa, o produto dele vai ficar mais caro e vai perder competitividade, Sim. tá? E aí o Serenata cara tem fez que a se mesma coisa, arriscar. que é o concorrente Oi? direto, né? Aquele Serenata de Provavelmente, Amor fez a mesma coisa, exato. mesma embalagem, tudo igual. Exatamente. Então, assim, a gente tá falando aqui, tipo, um monte de alíquota, que a gente tá, eu tô te falando. Bombom é diferente de biscoito wafer. O Crocs, por exemplo, tinha uma discussão porque sandália é um imposto e calçado de plástico é outro. E aí o cara vai lá e se enquadra onde ele quiser, a receita vai, obviamente, para cima, vira de novo um contencioso tributário, tá? Então, isso aqui, para mim, eu acho que é bem importante. Como é que vai acabar acontecendo? Eles vão reduzir esse monte de alíquota e só vão existir 3 alíquotas: a alíquota de referência, a cheia, a reduzida, que reduz em 60%, então alguns itens vão entrar nessa alíquota reduzida, e a isenta, que não paga nada. Então só vai poder enquadrar nessas 3. Ou seu vai pagar cheio, ou 60% é menos, ou zero, tá? Bom, aí a gente chega num outro ponto que eu acho que é muito importante, que é a questão da cumulatividade. Então, como eu havia comentado, imagina o seguinte: o imposto, o ICMS, por exemplo, em cada etapa, cada vez que uma empresa vende para outra, ela paga ICMS. Então, vamos supor que a gente tivesse lá uma alíquota de 10%, tá? Eu sou um produtor de trigo, eu vendo para uma empresa de moinho de trigo para fazer farinha, paga 10%. Aí depois a empresa de farinha vende para de biscoito, paga mais 10%. Isso aí vai acumulando o imposto ao longo da cadeia. No modelo do IVA, que é o Imposto sobre Valor Adicionado, a gente só paga o imposto sobre o valor adicional que você colocou. Então, você vai pegar os insumos e vai deduzir do valor que você vai usar para calcular o seu imposto. Tá? Então, imagine o seguinte: paguei R$ 100 de insumos, vou vender por 200. 200 menos 100 é o 100 que você vai usar como base para aplicar a sua alíquota. Aqui é onde acaba tendo um pouco de discussão sobre o setor de serviços. Por quê? Porque o setor de serviços, ele sente, né, como isso aqui vai ser uma alíquota única, imagina o seguinte: agora não vai ter alíquota para serviço, alíquota para, enfim, para indústria e por aí vai. É uma alíquota só. Só que o setor de serviços, ele não tem insumo. O principal insumo dele é mão de obra, salário, e salário não é dedutível desse modelo. Ou seja, ele não vai ter, né, esse benefício aí de você ter essa dedução do que veio anterior. Então, em teoria, o setor de serviços ele seria o mais impactado e justamente, inclusive, a gente teve aí alguns setores que pediram a sua inclusão na alíquota reduzida. Eu acho que essa é uma das grandes críticas que teve com relação à reforma que passou agora, que foi o quê? A alíquota reduzida era 50%, foi para 60%,
E também teve muitos setores que pediram para ficar ali na alíquota reduzida ou até mesmo na isenta. Então, para mim, acho que esse foi a grande, assim, acho que foi o grande ponto de alguns economistas sérios que não gostaram disso, do excesso, tá? E por quê? Porque a alíquota referência, a alíquota cheia, ela vai depender muito de quem vai ficar de fora. Então, imagina o seguinte, se todo mundo pagasse, eu vou cobrar 20%. Mas se vai ter alguns que não vão pagar, o resto vai ter que pagar 22%, entendeu? E é justamente esse que é o ponto, porque quanto mais gente você for colocando na reduzida ou na isenta, maior vai ter que ser a alíquota final para manter a neutralidade de carga tributária. E justamente esse é um outro ponto. A gente ainda não sabe qual que vai ser a alíquota que vai ser cobrada, tá? Aí um outro ponto, pessoal, o período em que a gente vai ter essa reforma tributária. Então, a gente teve a aprovação ontem, vamos supor que ela fosse aprovada agora, ela só vai começar a ser implementada em 2026. Então, vai ter um período de transição, tá? O principal período de transição vai de 2026 a 2032, se não me engano, e daqui até lá, então, a gente não tem nenhuma mudança por esta proposta, ok? E ali, então, de 26 a 32 é que a gente começa a ter a transição, e no primeiro momento, inclusive, a gente vai ter vários impostos ao mesmo tempo, tá? Sempre buscando a neutralidade. Por que esse período de transição? Para testar, para saber qual que vai ser o poder arrecadatório, que a gente ainda não sabe de fato, desse imposto. Então, eles vão colocar uma alíquota de 1%, ver quanto que arrecada com 1%, para conseguir ir calibrando qual que vai ser a alíquota final desse IVA, ok? E aí, pessoal, a proposta atual, aproximadamente, eles falam de uma alíquota de 25%, tá? Entre 25% e 26%. Aqui nesses dois gráficos, é um gráfico do pessoal do Itaú BBA, em que eles colocaram duas coisas. Primeiro, do lado esquerdo, a carga tributária de diversos países em relação aos seus PIBs per capita. Repare que existe uma tendência de quanto maior o PIB per capita, maior a carga tributária, o que é normal. Países mais ricos tendem a tributar mais. E notem também como o Brasil é um outlier nessa curva aqui. Ou seja, o Brasil é um país que tem um PIB per capita, vamos dizer assim, de um país subdesenvolvido, mas uma alíquota bem acima da média dos outros países que estão nesse nível de PIB per capita, tá? Então, é uma carga tributária alta. E justamente como a carga tributária é alta, para a gente fazer toda essa simplificação, a alíquota desse IVA vai acabar tendo que ser alta, tá? Então, vocês podem notar aqui na direita, o Brasil em laranja, globalmente falando, o Brasil vai ter um dos maiores IVAs do mundo. Então, isso daqui, a reforma não escapa. Ou seja, a gente não está falando de redução ou aumento de carga tributária aqui, a gente está falando simplesmente de uma simplificação, e o fato é que a carga tributária brasileira é alta e vai continuar alta, tá? O que se colocou, inclusive, foi um dispositivo para que não haja aumento, ou seja, caso haja uma carga tributária mais alta do que se esperava, uma parte disso vai ter que ser repassada, se não me engano, na parte da desoneração de folha, ou seja, foi exigido, inclusive, uma neutralidade de carga tributária. De novo, isso aqui vai levar algum tempo para a gente descobrindo e acertando, tá? Um ponto, e dividendos, fundos imobiliários, rendimentos, e aí? O que vai acontecer? Que acho que o Floriano já É o que o Brasil quer saber. Bom, pessoal, o que vocês precisam entender é que o que foi discutido agora, ela não pega a parte da renda. Tá? O que vai ter de impacto para as empresas é se vai ter empresa que vai pagar mais ou menos imposto, e, de novo, não vai ser no curtíssimo prazo. A gente está falando aí que vai levar alguns anos para isso daqui ser implementado. Então, assim, eu ainda não sei, a gente ainda não tem muita ideia, a realidade é esta, de como é que vai se acertar ao longo dos anos. Por quê? Porque o natural é que conforme algum setor tem um pouco mais de imposto e outro setor tenha menos, ele vai repassar aquilo ali para o consumidor final, e a tendência é que isso aí se equilibre. Tá? Então, não necessariamente uma empresa que vai sofrer um pouco mais de imposto vai perder. Porque, de novo, em geral, o que se espera é que alguém vai pagar menos, alguém vai pagar mais, e aí ele vai simplesmente repassar para o consumidor nas duas pontas. Tá? Isso aí, de novo, é o que se espera. Falando sobre dividendos e FIIs, então, isso daí ficou para a segunda etapa da reforma, que é a etapa que vai discutir a parte da renda. Quais são os grandes pontos que a gente está falando sobre dividendos e fundos imobiliários? Eu acho que, assim, a taxação de dividendos é um dos principais pontos que está sendo colocado na mesa. Porém, e eu acho que aqui é a grande discussão,
que vai ser acompanhada de algum tipo de redução de alíquota de imposto de pessoas jurídicas, ou seja, a alíquota que as empresas pagam de imposto. Tá? Então, hoje, numa empresa de capital aberto, que são as empresas aí que operam no lucro real, geralmente, a gente está falando que elas pagam 25% de IRPJ, 9% de CSLL, bancos pagam até mais. A ideia aqui seria o quê? Colocar a taxação de dividendos e reduzir essas alíquotas. Vai acontecer de fato? Não sei. A gente vai descobrir. Um outro ponto também é o JCP, que é o Juro sobre Capital Próprio, que em especial para bancos, né? Bancos acabam sendo bem beneficiados disso, que é um outro ponto também que está bastante em xeque sobre o fim do JCP. Fundo imobiliários, acho que aqui é um ponto que ainda não se sabe. Por quê? Porque a gente vai ver um pouco como é que vai ser o lobby da indústria. A gente sabe que a indústria da construção civil e a indústria do setor agro são fortes. A gente tem aí poupança, por exemplo, isenta de imposto. A gente tem letras de crédito imobiliário, crédito, certificado de recebíveis imobiliários, todos isso são isentos. Então, eu acho que vai ser uma briga, porque imagina, um fundo imobiliário vai pagar imposto, mas uma LCI não paga, vai pegar um pouco mal, tá? E também Então, não assim, é pra mim, receita relevante, né? Tipo, fundo imobiliário, vamos começar a pior que o tributar fundo governo imobiliário. Não vai ser a grande não. mudança transformacional. Então eu não acho que possivelmente o governo não vai querer gastar capital político, que é uma coisa que está escassa atualmente, para brigar com isso. Essa é a minha humilde opinião aí. Mas a gente tem que lembrar também, pessoal, que a gente falou aqui que a gente não sabe se vai ter aumento de tributação ou não. Mas considerando o cenário que vai ser neutro, esse neutro é positivo. Por quê? Como eu falei, gasta 1.500 horas, 62 dias para você calcular o imposto. Se fica uma coisa mais simples, você gera dois grandes ganhos. Primeiro ganho, o gasto, você não vai precisar ter um escritório de tributário, por exemplo, a Petrobras, eu acho que tem 2 andares só de tributarista, advogado e contador para conseguir pagar os impostos. Ou seja, essa galera vai ficar mais reduzida, talvez meio andar, talvez um andar, ou seja, você vai gerar eficiência nesse ponto. E o segundo ponto é a previsibilidade para investidor estrangeiro. Mesmo você entrar num local que você tem a sua operação saudável fora do Brasil, você vai entrar no Brasil, que não é um mercado tão grande quanto os Estados Unidos e Europa, e você ainda assim não sabe quanto que você vai pagar, que você pode ter um passivo jurídico e ficar uma situação complexa, manchar a sua marca, se você for uma marca internacional e grande, ou seja, você afasta muitas empresas de entrarem no Brasil. Mas se você organiza a casa, você também pode incentivar mais investimentos no país. Então tudo isso acumulado, o saldo da reforma, se seguir nessa linha e melhorar alguns pontos que ainda tem para melhorar, fica extremamente positivo. Mas o prazo de transição é o quê? Uns 10 anos, né? Para começar em 2026. 2033. Para mudança lá dos 5 impostos para os 2 impostos, né, são até 2033. Aí a gente também tem a questão de migração do negócio de tributação no destino para a origem. Isso aí, se não me engano, ficou para 50 anos. Esse talento, esse talento. E pessoal, antes de É. finalizar o vídeo, tem mais algum ponto sobre imposto? Ou entregamos tudo? Eu teve também colocaram lá um dispositivo a respeito de imposto sobre pecado. Tá? Isso é uma outra discussão também, que é uma tributação adicional sobre alguns produtos que eles consideram, então, por exemplo, assim, impostos prejudiciais Cigarro, à saúde, bebida, cigarro, álcool. refrigerante. Então, aí que tá, começa a se discutir. Algumas pessoas estão pedindo que haja mais clareza. Tem muita coisa que o pessoal tá querendo deixar lá para frente, sabe? Não, tipo, isso daqui. Não, a gente colocou um dispositivo que pode ser cobrado. Tá, mas quanto? Não, mas vai vir uma outra lei complementar que vai falar o quanto. Poxa, mas aí você começa a dar um cheque em branco. Sim, aí fica confuso. Mas, vamos lá, antes de terminar o vídeo, gostaria de mostrar para todo mundo que está assistindo aqui desempenho da carteira tese, ó. Estamos até agora, dia 7/7/2023, com 26% de rentabilidade contra 6,8% do Ibovespa. E obviamente que essa aqui é a carteira teórica, ou seja, é a carteira que a gente recomenda para os assinantes. Vamos ver quantos assinantes estão ganhando. Temos aqui 25%, temos aqui 22%, 27%, 18%, mas ele não começou aí todo ano, ele começou no meio, pelo que eu entendi aqui. E também temos aqui 24,8%. Temos uma mensagem, ó. Eu pedi para as pessoas passarem feedbacks aqui. Eu que agradeço por fornecer justamente ou até mais do que o necessário quando me afiliei à tese para chegar nessa posição. O dono dessa carteira é essa aqui, desse escurinho, esse print escurinho aqui tá 22%. Minha mente que nunca soube o que investir agora está a milhão, cada dia aprendo mais, tese investimentos.
Equipe Floriano, mudando minha vida, muito obrigado, sucesso a todos. Olha aí, mais um feedback aqui, ó. Tá ganhando 24%, sendo bem sincero, eu fiquei com medo de assinar o plano Tese com todos esses vendedores de cursos que são golpe. Não sabia nada sobre a bolsa e assinei porque já conhecia o Floriano, mas não me arrependo. Além de conhecimento que tive, hoje tenho recebido o que ultrapassa, já ganhei o que ultrapassa muito o valor do curso. Do curso não, foi assinatura, o pessoal confunde o curso com assinatura. Foi assinatura, tudo isso em 5 meses. E o que eu sei sobre bolsa agora eu vou levar para a vida toda. Temos mais um também. Esse aqui ganhou só 7%, mas tá investindo apenas um mês. Ele não comprou em fevereiro, que a gente teve 2 grandes lançamentos, foi em fevereiro e há 2 meses atrás. Ele tá investindo um mês, já tá ganhando 7,61%. Não vou ler a mensagem toda, quem quiser pausa aí e lê. E essa aqui é a minha rentabilidade, 45% em 2023. Na salva de palmas pra mim mesmo, tô muito feliz. Cara, depois de tanto sofrimento, tanta baixa, tanta fala louca que fez meu patrimônio cair, tá subindo finalmente. E se você quiser se tornar assinante, a gente vai dar uma promoçãozinha aqui no final do vídeo. E como que funciona a tese? Basicamente a gente dá recomendação com relatório completo, mas a recomendação literal, se você quiser ser mais acelerado, não relatório, a gente dá nesse formato. O ticket da ação, essa aqui é uma recomendação real da nossa carteira, mas nesse momento ela já andou bastante, então você tem que avaliar aí, ler os relatórios, se tornar assinante para tomar decisão se faz sentido você entrar ou não. A gente dá o percentual que você tem que colocar no ativo, qual o preço de entrada a gente entrou, qual o preço teto, ou seja, até qual o preço a gente recomenda entrar naquele ativo, a data da recomendação, o setor, o tipo, se é ação, fundo imobiliário, e também a categoria. Tudo isso, obviamente, dentro de um relatório que te explica todo o case da empresa. Ah, Floriano, achei muito complicado, fiquei com dúvida. Não tem problema. A gente tem o WhatsApp que a gente dá um suporte incrível. E para você que comprar nas próximas 48 horas a partir do lançamento desse vídeo, você vai ter uma promoção. O preço normal da tese é R$ 54,00 se você comprar um ano. Não, a gente não tem mensal, trimestral, semestral. É só anual, tá bom? E a gente tem uma promoção que a gente vai criar nesse exato momento. Promoção de 2 anos. Se você quiser se tornar assinante da tese 2 anos, ou seja, você vai adiantar, você vai ganhar 15% de desconto. O seu preço médio da assinatura vai ficar R$ 46,60 por mês. Ou seja, você vai pagar aí 15% de desconto em relação a esse preço. E se você dividir em 12 vezes, vai ficar R$ 93,20 durante os primeiros 12 meses. Aí os outros 12 meses. 12 meses já tá pago em um mês. Ou seja, vai pagar em um ano, 2 anos. Perfeito? E lembrando, se você comprou a tese nos últimos 30 dias, eu quero entrar nessa promoção, fala com a gente pro WhatsApp, que a gente dá a diferença aí do que você pagou pro que você quer pagar. E aí você compra mais um ano com esse desconto aqui, tá bom? É só falar com a gente no WhatsApp que a gente entrega pra você. E lembrando, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e o link para você participar dessa promoção que eu esqueci, tá aqui embaixo. Se você quiser comprar só um ano, vai estar o link aqui embaixo. Se você quiser comprar os 2 anos, você vai diretamente pro checkout. É só você colocar seu cartão ou boleto, Pix, como você quiser pagar e pagar lá e você vai ter acesso imediato, você recebe no seu e-mail assim que o pagamento é aprovado, você recebe todo o login, tudo que você precisa. Lembrando que essa promoção vai ficar disponível por 48 horas a partir da postagem desse vídeo. Se estiver vendo depois, não deixa de assinar ainda, assina esse aqui que ainda vale muito a pena, você viu o testemunho dos assinantes. Em breve eu vou fazer mais um vídeo desse, só falando só dos testemunhos, tem muita gente, quem sabe eu faço até live com o assinante para mostrar que realmente dá certo, que você realmente pode alcançar sua independência financeira, viver dividendos do futuro através de investimento. Então é isso, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e também comenta aqui embaixo qual a sua opinião sobre a reforma tributária. E aí, Léo, despedir, vambora? É isso aí. Abraço. Pessoal, brigadão aí pelo tempo de vocês e vamos que vamos.